Olá, seja muito bem-vinda, mulher posicionada. É uma satisfação enorme ter você aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre padrões, sobre força, sobre sobrevivência. Você tem sido forte ou sobrevivido às situações que você está passando, que você está encarando emocionalmente, financeiramente, profissionalmente? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Vamos ver qual é o padrão que você tem carregado com você? Essa semana eu conversei com uma cliente, uma mulher que, olhando de fora, parecia ter tudo sob controle. Ela tem uma baita carreira, ganha muito bem, é respeitada no trabalho, todo mundo a vê como uma mulher forte, bem-sucedida, decidida. Mas no meio da conversa ela veio com uma frase para mim: Úrsula, eu resolvo tudo para todo mundo, mas ninguém resolve nada para mim. Eu estou cansada, estou sozinha. Eu estou cansada de ser forte. Eu preciso de alguém para me segurar. Talvez ninguém saiba, mas talvez você esteja se sentindo assim também. Cansada de ser a madura, de ser aquela que entende todo mundo, de ser aquela que sempre cede e de dar conta de tudo. E mesmo sendo inteligente, capaz, competente, que eu sei que você ainda sente que está vivendo abaixo daquilo que você poderia viver. Faz sentido? Nessa conversa eu quero te mostrar exatamente o que trava mulheres fortes como você. Porque você faz tanto, resolve tanto, mas mesmo assim sente que alguma coisa na sua vida não avança como deveria. E no final dessa nossa conversa, eu também vou te mostrar como você pode mudar toda essa estrutura, porque é possível. Tudo na vida existe uma solução. A maioria das mulheres que chegam até mim aprenderam uma coisa desde cedo: funcionar. Elas aprenderam a trabalhar, aprenderam a se virar, aprenderam a não depender de ninguém. Aprenderam também a não demonstrar fraqueza, vulnerabilidade. Só que ninguém ensinou uma coisa muito importante: ocupar o próprio espaço, o próprio lugar. Então o que acontece? Muitas mulheres começam a confundir coisas que são assim, distintas, são diferentes. Confundem força com sobrecarga, confundem independência com solidão, que é o caso da minha cliente. Confundem produtividade com valor. E assim vão vivendo. Resolvem problemas de todo mundo, seguram família, seguram relacionamento, seguram trabalho. Mas por dentro estão quebradas, estão exaustas. E muitas vezes nem percebem que estão negociando o próprio valor, porque isso é inconsciente. E aí acontece uma coisa muito, muito comum. A mulher até cresce, ela cresce um tempo, mas emocionalmente ela sempre volta para o mesmo lugar, aquele lugar conhecido, mesmo que aquele lugar doa. As mesmas frustrações, os mesmos padrões, as mesmas escolhas. E isso não tem nada a ver com falta de sorte, nem azar, é um padrão. Eu falo isso com muita tranquilidade, com experiência, porque eu já fui essa mulher funcional, essa mulher que dava conta de tudo, essa mulher que criou os filhos sozinha. Eu resolvia muita coisa, eu sustentava muita coisa, profissional, financeiramente, emocionalmente. Por fora parecia força, mas por dentro era cansaço. Mas eu não podia deixar de ser forte. Eu comecei a perceber que algumas situações se repetiam na minha vida, principalmente no quesito relacionamento. Mudava o cenário, mudava as pessoas, mas a sensação era parecida. Eu aceitava mulheres, situações que não combinavam comigo de jeito nenhum. Trabalhava muito, me esforçava muito, mas não crescia na proporção da minha capacidade. Até que um dia eu tive uma percepção muito, muito clara. O problema não estava só fora, eu vi o problema fora, mas eu percebi que era eu, que não era sobre fazer mais, era sobre organizar as coisas que eu já estava vivendo, as coisas que estavam comigo.
Quando eu comecei a entender melhor meus padrões, minhas decisões e a minha forma de me posicionar diante das situações, minha vida começou a mudar. E não foi mágica, tá? Não foi. Foi consciência, foi decisão. Existe uma verdade que poucas pessoas falam. A maioria das mulheres não perdem oportunidade por falta de capacidade. Não. Perde porque ainda não sustenta o lugar que quer ocupar. Não se vê naquele local que ela quer. Isso acontece muito. O merecimento. A pessoa tem talento, tem inteligência, tem capacidade, mas internamente ainda não acredita totalmente no próprio valor, porque isso é inconsciente. Então começa a aceitar menos. Menos respeito, menos reconhecimento, menos espaço. E isso vai moldando a forma como os outros tratam você. Crescimento não é só fazer mais. Crescimento também é sustentar um novo lugar. Se você quer viver um novo ciclo na sua vida, existem três movimentos muito importantes. O primeiro movimento é identificar o padrão que está te sabotando, o que vem te acompanhando. Não aquele superficial, o do inconsciente. Aquele comportamento que faz você repetir escolhas que não te fazem bem. Isso é um padrão. O segundo movimento é reconstruir a forma como você se vê, a sua identidade, quem você é realmente para você mesma. Parar de se definir apenas pelo quanto você aguenta. E começar a se definir pelo que você decide sustentar. Limites mais claros, comunicação mais firme, mais consciência do próprio valor. Você tem que reconhecer a mulher maravilhosa e forte que você é. E o terceiro movimento é agir de forma prática na vida real. Às vezes é uma conversa que você vai adiando. Às vezes é um limite que você precisa colocar. Às vezes é uma decisão que você sabe que precisa tomar, mas ainda não tem coragem. Esses três movimentos, eles começam a mudar a forma como você se relaciona com o mundo. Existe um outro estado emocional. O estado da mulher que entra em um ambiente e não precisa provar nada. Ela não precisa se explicar o tempo inteiro. Ela não precisa implorar por espaço. Ela sabe escolher melhor, com mais firmeza, sem arrependimento. Sabe dizer não quando necessário. Sabe encerrar ciclos quando necessário também. E quando uma mulher chega nesse nível de clareza, minhas posicionadas, a vida muda. Porque postura muda relações, muda a forma que você se vê, muda oportunidades, muda prosperidade. Não é só financeira, é de vida. E foi exatamente pensando em mulheres que querem viver esse outro nível que eu abri algumas vagas para a minha mentoria, MMP, Mentoria Mulher Posicionada. São apenas 5 vagas nesse momento. É o que eu consigo. Não é curso, não é conteúdo gravado, é um acompanhamento direto comigo. Um trabalho estratégico para reorganizar sua estrutura emocional e a sua forma de se posicionar na sua vida. Se você for selecionada para a mentoria, nós vamos trabalhar juntas em 5 encontros estruturados. No primeiro encontro, nós vamos fazer um diagnóstico profundo da sua situação emocional. No segundo, nós vamos identificar e romper os padrões que estão travando a sua vida, esses que estão te acompanhando e te fazendo mal. No terceiro, nós vamos reconstruir uma nova forma de se posicionar nas suas relações, na sua vida, como um todo. No quarto, nós aplicamos isso na prática, trabalho, família, decisões. E no quinto, consolidamos essa nova estrutura para você continuar avançando sem voltar aos mesmos ciclos, aos padrões. Isso não é teoria. É uma reorganização real da forma como você vive.
Se eu fosse precificar esse processo considerando diagnóstico profundo, acompanhamento direto, eu e você, e 5 encontros estratégicos, o valor natural seria acima de R$ 4.000. Envolve teoria, prática, estudo. Porque quando uma mulher reorganiza sua estrutura emocional, isso impacta a vida dela. Impacta relacionamentos, carreira, prosperidade. Mas como é a primeira turma da MMP, eu estou abrindo uma condição especial para as mulheres fundadoras, que são vocês. O investimento será de 10 parcelas de R$ 120,18. E essa condição vale apenas para essa turma inicial. Quando as cinco vagas forem preenchidas, o valor sobe para o nível oficial. Agora, se você sente que chegou a hora de parar de viver no modo sobrevivência e começar a ocupar o lugar que realmente é seu, clique no botão abaixo. Porque muitas vezes o que falta não é capacidade, é decisão, mulher. E decisão muda qualquer destino. A raiz fortalece a sua identidade. E a sua identidade fortalecida, mulher posicionada, vai sustentar qualquer posicionamento. Clique agora mesmo no link aqui abaixo. Venha, eu estou te esperando. Não perca essa oportunidade.